galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. A gente quer convocar vocês a sentar na nossa mesa. A gente está começando mais um Alcance Jovem Podcast. Meu nome é Matheus Castro, eu quero que meus amigos aqui se apresentem para vocês também. Eu sou o João Reck. Eu sou a Júlia Teixeira. O nosso tema de hoje será um tema que todo mundo fala, muitos pregam, mas não é todo mundo que vive, não. A gente vai falar hoje sobre avivamento. E é um tema muito profundo, é um tema que ele requer não só um conhecimento, mas ele requer um fluir da presença do Espírito Santo em nós. E para a gente poder viver o avivamento, acho que algo que a gente precisa primeiro é entender o que é avivamento ou o que não é avivamento, né? A gente precisa entender esse posicionamento. Eu queria perguntar para vocês, o que vocês consideram, o que vocês acham que é avivamento? O que é avivamento para vocês? Por favor, primeiras damas. Assim, não é apenas um culto de poder, né? Não é apenas onde tem revelações e tudo mais, mas eu acho também que é uma transformação pessoal, é uma intimidade com o Espírito Santo para dar aquela engatilhada para tudo começar. É quando você tem revelações do Espírito Santo, quando você se sente mais íntimo e quando você sente a autoridade de Deus sobre a sua vida para começar esse fogo do avivamento, para começar com algo que muitas vezes vão ser com 2 ou 3 pessoas e depois o Senhor vai trazendo as outras para mais próximo, né? Porque é um aprendizado também. Eu acho que seria isso. Legal. Cara, eu vejo como se abrisse uma janela nos céus e nada impedisse o seu contato com Deus, e aquilo é algo que, como a Ju falou, é contagiante. Então, assim, avivamento de fato, né? A gente não encontra a palavra avivamento na Bíblia, mas a gente encontra reacender a chama, acender o dom. Então, é sempre no sentido de voltar a queimar, né? De romper com a frieza. Então, quando acontece esse tipo de coisa, eu vejo que o avivamento em si ele é uma visitação de Deus, é uma visitação do Espírito Santo, que toca a vida das pessoas e é como se alastrasse, assim. Então, tipo, até alguns avivalistas falam que era como se fosse peças de tabuleiro, assim, de xadrez, mas que o fogo de Deus vinha e transpassava por cada um e tocava cada pessoa, sabe? Então, eu vejo dessa forma, que, assim como a Ju falou, gera transformação pessoal, mas é o principal, cara, que tem um contato direto, que parece, cara, que você foi pro céu e, tipo, você tá ali, é o céu entendeu? da terra. Sim, exatamente. Acho que algo legal, assim, é que a gente entender que o avivamento, na verdade, é um alinhamento do céu com a terra, né? E por que acontece muitas curas no avivamento? Por que acontece tantos milagres no avivamento, né? É porque, cara, no céu não tem doença. Por que há muito poder de Deus? Porque no céu é tomado por poder de Deus. Então, o avivamento, na verdade, é um alinhamento do céu com a terra. Né? É quando a gente tem esse entendimento de que a gente se encontra num lugar em que a realidade do céu ela se torna a nossa realidade na terra. Então, dentro disso, que a nossa pergunta é o que é avivamento, a gente já começa a entrar no que não é avivamento. Porque às vezes a gente acha que o avivamento é cura, o avivamento é milagre, o avivamento é poder de Deus. E na verdade não. Isso é consequência do avivamento. Sim. Isso são consequências do avivamento. O objetivo do avivamento é, como a Júlia falou, que é a transformação pessoal. A realidade do céu é que todos nós nos parecemos com Jesus. E, cara, isso é incrível. Isso tem queimado no meu coração nos últimos dias. Cara, eu acho que isso que você falou do que não é avivamento Cara, por exemplo, tem muita gente que coloca como cultos de avivamento. Hoje a gente vai ter um culto de avivamento. E, cara, na verdade é um culto de poder, né? Porque se fosse de fato um culto de avivamento, iria haver muitas outras transformações. Seja primeiro pessoal, depois, cara, toca a família, depois toca a sociedade. Né? A gente vai olhar depois nas histórias dos avivamentos, né, que existe um padrão. E, então, assim, a gente pode chamar de culto de avivamento? Pode, porque, cara, virou um termo popular. Mas, na verdade, é um culto de poder. Porque a galera sempre confunde, né, poder, né, com avivamento. Né? E isso que você falou é verdade. O poder, ele está entrelaçado ao avivamento. Ele faz parte do avivamento, mas ele não é o avivamento. Exatamente. Eu acho que, na verdade, é assim...
o poder de Deus, ele não é o avivamento, mas o avivamento, ele tem poder de Deus. Contém Uma poder coisa de Deus. contém a outra, né? Uhum. Cara, isso é incrível. Como o Matheus falou, que realmente, o João também, né? Que é a janela dos céus abertos para nós. E Jesus fala isso, né? Na sua oração, tipo, que venha o céu na terra. E é muito isso, porque o avivamento, ele é uma... eu até anotei aqui que o avivamento ele começa com o despertar de uma geração. Porque nós temos que estar preparados, nós temos que entender, assim, o que Deus nos chamou para fazer. E estar preparados para o que Ele também tá fazendo já, nessa ligação do céu e da terra. Porque é quando o fogo começa, é quando a vontade começa, a intimidade. E até estava conversando com o Matheus um pouco antes sobre exatamente isso, de que é uma responsabilidade sobre as nossas vidas, né? E o avivamento, como o João falou, o avivamento não é esse culto de poder sempre que a gente vê. Tem o seu toque ali, o seu mover e tudo mais com a pessoa do Espírito Santo, mas também é uma transformação, porque não adianta você ir para um culto e você não sair de lá transformado querendo fazer alguma coisa. Sim. Porque a transformação é pessoal, mas ela precisa também ir para o social. Ela precisa ir para as outras pessoas e não parar só na gente. Cara, eu gosto muito de algo que o Keith Green viveu, que foi considerado por alguns um avivalista dos anos 80, ele era um cantor. E, cara, o Gregory McNutt fala dele assim, cara, e ele chorava toda vez que falava dele. E ele fala, cara, avivamento, na verdade, é o que o Keith Green viveu, que era o quê? Cara, ele chegava no púlpito, ele começava a pregar. E, cara, às vezes o cara nem pregava. A galera vinha correndo, chorando e pedindo se ela podia entregar a vida dela para Jesus ou não. Entendeu? Eu acho que é a inversão. O avivamento é quando você não precisa fazer apelo, tá ligado? Porque a população inteira já tá sedenta por Deus. Sim. Mas, cara, eu acho algo incrível e legal que Deus está fazendo, porque Deus é o dono do avivamento, né? Então, a gente não produz avivamento, Deus produz avivamento. E algo interessantíssimo, cara, que é algo que está acontecendo não só nos púlpitos do Brasil, mas nos púlpitos do mundo, é que os palcos estão sendo substituídos por púlpitos. Então, cara, essa visão de que a gente não estabelece nada no púlpito, a gente proclama no púlpito que a gente estabelece no nosso quarto de oração. E eu acho que já indo mais para esse lado, né, na questão da vivência realmente do avivamento, um ponto que eu quero entrar com a gente aqui, a gente fala de avivamento legal, mas e aí, cara, quais são os exemplos bíblicos que a gente tem de avivamento? O avivamento realmente é algo bíblico? Então, como eu falei antes, não existe a palavra em si avivamento na Bíblia. E a gente sempre que vai falar de avivamento, eu não duvido que vocês tenham ido para algum culto de avivamento, alguma reunião que não falaram de Atos 2. Né? É óbvio. Atos e Joel. Atos e Joel. Vai ser assim, o primeiro que aconteceu e o que vai acontecer. Né? Exatamente. Então, cara, quando a gente vai para Atos 2, né, que os discípulos estavam reunidos em um mesmo lugar, e, cara, eu acho que o principal disso tudo é o de repente de Deus. Né? Porque daí a gente vai ler Atos 2 e daí diz assim, e de repente ouviu-se do céu um som como de um vento impetuoso que encheu todos que estavam assentados. Então eu acho que esse que é o ponto, não tem nenhuma palavra que diga que é avivamento, mas a gente presencia um avivamento em Atos 2, que foi um enchimento do Espírito dos discípulos para que eles saíssem e pregassem o evangelho a todas as nações. Então assim, pensa só, cara, você, como um discípulo, tipo assim, beleza, você já tinha vivido com Jesus 3 anos, cara, aquele momento incrível que você viveu com Jesus, e ainda veio uma bomba dentro de você do Espírito, assim, pra fazer você queimar, cara, tipo, de uma forma absurda, que faça com que você vá para todos os cantos dessa terra para pregar o Evangelho com aquele fogo que não se apaga dentro de você. Então, eu acredito que foi isso. E o avivamento, quando a gente vai olhar, é isso, entende? É aquele... um somatório de coisas, mas assim, é uma injeção de fé do Espírito que você, cara, meu Deus do céu, parece ter um negócio dentro de mim que vai explodir. E eu acredito que, cara, os discípulos sentiram isso. Tipo assim, cara, vai explodir um negócio que tá dentro de mim. Então, falar que o avivamento é bíblico, só que não existe a palavra avivamento, né? Que foi a saída, tipo assim, os discípulos não estavam um esfriamento, né, espiritual, mas eles foram cheios. E depois a gente vai ver em Joel, que daí a profecia para que nos últimos dias o Espírito Santo
iria vir sobre toda a carne. E, cara, esse sim vai ser o nosso último avivamento, mas depois a gente entra. E aí a gente entra nisso. Cara, realmente, né? Eu acho que a gente eu pelo menos nunca fui num culto que se denomina um culto de avivamento, né? Que a galera não falou sobre Atos. E realmente eu acredito que é uma das maiores manifestações do avivamento na Bíblia, né? Como o João próprio falou, a palavra avivamento não tem na Bíblia. Mas como a gente falou no começo, se o avivamento é um alinhamento do céu com a terra, o objetivo de Deus desde a criação é isso. Exato. É que a vivência do céu, o que aconteceu no céu, acontecesse na terra também. E dentro disso, a gente pode já ir para um lado de, cara, como que começa o avivamento? Onde que começou o avivamento em si, né? Quais que são as histórias de avivamento? O que produz, talvez, um avivamento? Eu acho que um dos que mais todo mundo conhece, né, no caso, seria o da Rua Azusa. Mas também nós temos o exemplo de Gales, do país de Gales, que foi um avivamento, assim, que começou com um jovem de 26 anos, que ele chegou com vontade, com aquele fogo do Espírito Santo queimando nele, e ele não conseguiu conter aquilo. E é como o João acabou de falar, foi como aconteceu com os discípulos, eles não conseguiam conter o que estava neles, e isso aconteceu. E eu acho que, assim, uma das maiores histórias, assim, das que eu mais gosto, é a do país de Gales, porque começou com o Evan Roberts, que ele sentia que tinha sido chamado para outro lugar, mas ele também sentiu que tinha que voltar para casa, porque tinha que começar lá. E como falando mais cedo com o Matheus de novo, a gente estava falando sobre isso, que o avivamento também começa na sua casa, que você precisa alcançar os seus. E foi o que aconteceu. E aquilo ali só multiplicou e a gente vê vários exemplos de avivamento, né, da Rua Azusa, de outros lugares também. E, cara, logo vai ser no Brasil. Isso não tem Viu? Cara, nós acreditamos nisso. explicação. Né? Vamos construir uma linha do tempo? Vamos lá. Posso construir? Vai lá, Vai. pode ir. Vamos lá. Pode ir. Cara, algumas pessoas consideram, outras não, mas 1517, que foi a Reforma Protestante, uns consideram como o avivamento da palavra. Porque foi um momento que, assim, cara, Martinho Lutero, cara... Volta às escrituras, né? Volta às escrituras, e, cara, a gente estava até conversando sobre isso essa semana, o avivamento silencioso, que foi o avivamento da palavra, que ali, a partir dali vieram os outros avivamentos. Então a gente vai, beleza, 1517, avivamento da palavra, beleza. Por volta de 1700 houve o avivamento dos morávios, que era um povo de uma região que era perto da Áustria, um pouco perto da Alemanha ali. E, cara, eles eram meio que uma reunião de várias denominações. Que um conde específico, até esqueci o nome dele, acho que é Zinzendorf, ele começou a reunir esses caras, tipo, em um monastério lá. Só que aí começou a ter muita briga, porque existiam pensamentos diferentes. E aí ele falou, cara, a gente precisa resolver esse negócio, como é que vocês vão viver aqui nesse mesmo lugar? Aí beleza. Eles começaram a fazer cultos com toda essa galera. E, cara, isso que eu achei mais interessante do avivamento dos morávios é que foi a partir da unidade. Então, cara, por exemplo, a gente vive aqui em Curitiba a Semana do Avivamento, cara, que é a promoção da unidade entre as igrejas, e a gente sabe que, cara, isso está no coração de Deus. Então, aí é o primeiro ponto. Através da unidade começou um avivamento lá em 1700, 1600 e pouco, no avivamento dos morávios. E, cara, foi muito bizarro o que aconteceu, porque eles começaram uma casa de oração. E, cara, a gente tá achando, não, casa de oração é um negócio de hoje em dia. É um negócio do IHOP, ali de 1990. E não, cara. Na verdade, muitos conceitos que a galera fala hoje em dia, a respeito de várias coisas, né? A gente acha que é tudo tão, nossa, que novo, que revelação nova. A galera tá falando desde o início. Nossa, sobre isso. Desde o início. E, cara, eles fizeram uma casa de oração e que eles se dividiram assim. 24 irmãos vão orar esse dia. E aí era 1 hora cada um. E eles fizeram isso por 100 anos. Cara, eles permaneceram numa casa de oração durante 100 anos. E foi bizarro isso, cara. Beleza. Morávios, foi incrível. E olha só que doido. Depois dos Morávios, a gente vai pro avivamento que teve um avivamento na Europa, ali na Inglaterra, com John Wesley e George Whitefield. E a gente tem um avivamento nos Estados Unidos com Jonathan Edwards. E, cara, olha só que doido. John Wesley, ele era filho de pais convertidos e ele estava indo para uma viagem missionária na América para evangelizar os indígenas.
E no navio que eles estavam indo, tinha um grupo de morávios. E, cara, no meio do rolê, começou a dar uma tempestade. E John Wesley começou a ficar, caraca, eu vou morrer, caraca, eu vou morrer, caraca, eu vou morrer. Vou morrer, já era, vou morrer, já era. E, cara, disse que quando ele fitou os olhos nos morávios, os caras estavam, tipo assim, de boaça. Estavam de boaça. E ele falou assim, não tem como, cara. A gente tá prestes a morrer aqui e os caras ali como se nada tivesse acontecendo. E aí aquilo incendiou o coração dele e falou, o que esses caras têm? E ele, tipo, muitos consideram como a reevangelização do John Wesley pelos morávios. E aí foi que depois ele voltou pra Inglaterra, enfim, cara. E aí despertou um avivamento lá na Inglaterra mesmo, e daí que a gente conhece as frases dele, né? Tipo, eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. Sim. Então, assim, cara, foi a partir disso. Beleza. George Whitefield, conhecido como um dos maiores evangelistas da história, se não o maior evangelista da história, também na Inglaterra. Mas eu quero me atentar um pouco a Jonathan Edwards. Cara, eu estudei um pouquinho mais sobre Jonathan Edwards e, cara, a história desse cara foi incrível. Por quê? Ele vivia numa região ali nos Estados Unidos que acho que era New Hampton, se eu não me engano. E, cara, nos Estados Unidos, época da colônia, que era norte e sul somente, não tinha divisão dos estados. Esse cara, ele era de uma cidade, ele era pastor, ele foi pastor daí da igreja que era do avô dele. Era uma cidade completamente protestante, cristã. Então, tipo assim, você fica pensando, cara, mas daí um avivamento entre os cristãos, tipo... E, cara, era justamente isso, porque o avivamento ele rompe com a frieza espiritual. E aí, cara, começa a surgir um avivamento ali, uma visitação de Deus, e eles ficam tipo assim, cara, o que está acontecendo? Só que devido ao fato de Jonathan Edwards ter uma teologia muito saudável, muitos consideram ele como um pastor de avivamento. Cara, isso é bizarro, isso é incrível, porque a hora que o pipoco estoura mesmo, que a hora que o Espírito Santo vem e a galera fica tipo assim, o que é isso? Pô, isso é de Deus, isso não é. Cara, cair no Espírito é de Deus, não é. Falar em línguas é de Deus ou não é. E aí, cara, ele foi lá e ele falou assim, beleza, você quer saber se isso é de Deus ou não? Beleza, a pessoa pode ter caído, mas se ela levantou transformada, é porque o avivamento foi de Deus. Porque esse toque foi de Deus. Então, cara, ele foi considerado um pastor de avivamento. E não só isso, ele foi muito engraçado, porque ele era um cara, de certa forma, um pouco mais cético em relação a mover e tudo mais. Mas aí, cara, a mulher dele recebeu um toque de Deus e, cara, ele ficou tipo assim, caraca, então se a minha esposa recebeu isso, é porque realmente é algo de Deus. Né? Então, a Sarah, a esposa de Jonathan Edwards, ela foi tomada por euforia, foi tomada por êxtase, um êxtase santo, assim. Sim. E, cara, ela não ficou somente deitada, mas ela se levantou, né, porque foi tocada. Né? Eu acho que essa foi a diferença. E, cara, é muito doido, porque a sociedade foi afetada. A gente fala, né, de Gales, enfim, a gente vai falar depois de Gales, que tocou a sociedade inteira. Mas, cara, um fato interessante do avivamento de 1700 ali nos Estados Unidos, Jonathan Edwards, ele tinha escravas trabalhando em casa. E hoje a gente pensa, nossa, cara, escravos. E realmente, tipo, porque graças a Deus isso foi abolido depois. Sim. Lá, né, a partir de William Wilberforce. Mas quando a gente olha para Jonathan Edwards, ele tinha escravas e uma dessas escravas se converteu. Isso a gente está falando de 1700. E ela se tornou membro da igreja e começou a frequentar os cultos, ia lá direto. E, cara, o mais bizarro disso era que quem era membro da igreja, membro oficial, podia votar. Então a gente está falando de uma mulher escrava, ex-escrava, membro da igreja e que podia votar. Então, cara, o impacto social disso a partir do avivamento. Cara, é incrível você ver isso, por quê? Porque a gente volta no que a gente falou, que Deus tem o comando do avivamento. E, cara, Deus parece não, cara, Deus faz isso. Deus escolhe os homens mais... que, cara, ninguém espera nada desses caras, os caras mais nada a ver possível. Os Deus improváveis, escolhe, né? Os improváveis. Deus escolhe esses caras para mostrar que ele tem o controle da história. Então, se a gente for pesquisar, a gente não vai ficar aqui falando dos pecados desses caras, né? Mas se a gente for entrar pra dentro disso, cara, todos esses caras tinham pecados que, se a gente
se a galera conhecesse mais a fundo esses caras hoje, a galera ia falar, meu Deus, esses caras não eram nome de avivamento. Porque o avivamento ele não está centralizado somente, talvez, no que você viveu, ou talvez em algo que você viveu na sua vida, né? Ele está centralizado no que Jesus pode fazer em você e através de você. E, cara, foi conhecido esse avivamento nos Estados Unidos como o avivamento das emoções, né? Até Jonathan Edwards ele tem um livro escrito Afeições Religiosas, que fala sobre as nossas emoções diante de Deus. Sejam elas, né? Tipo, cara, Deus me tomou, assim, tipo, cara, eu comecei a chorar. Então, assim, a galera começou a ficar daquele jeito. Se eu não caio, se eu não falo em língua, se eu não choro, se eu não dou risada, se eu não fico em êxtase, eu não tô vivendo o avivamento. Aí quem tá sentindo isso fala assim, não, eu tô sentindo avivamento, se eu não sentir de novo é porque não tá acontecendo. Então, assim, as pessoas começaram a se julgar. Matheus, você tá sentindo e eu não. Mas daí, tipo assim, não, eu tenho que sentir. Aí você, tipo, olhando pra mim que não tô sentindo, fala assim, você aí você tá em pecado, que você não tá sentindo. E aí, cara, por isso que Jonathan Edwards foi considerado esse pastor do avivamento, porque daí soube lidar com essas duas situações e corrigiu o coração das pessoas. E após isso, ele escreveu um livro, que aí foi um livro que foi... eu não lembro especificamente o nome do livro, mas ele, cara, foi pra Europa. E olha, e é isso que é doido, quando a gente vai analisar os avivamentos, de certa forma, todos eles estão conectados. Isso que é bizarro. A gente começou a falar do avivamento da palavra. Obviamente, os moráveis foram tocados por isso. Depois, os moráveis tocaram a vida de John Wesley. Ele tocou a vida de George Whitefield, ambos. Aí, cara, George Whitefield, ele chegou a ir para os Estados Unidos e ter tempo de mesa com Jonathan Edwards. E aí, Jonathan Edwards escreveu esse livro, ele manda para a Europa. E, cara, esse livro foi, tipo assim, um estouro lá, porque a galera não tinha noção do que estava acontecendo. Isso a gente tá falando de 1700 e pouco já. Não tinha nada de globalização, né? Exatamente. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Agora hoje a gente pode jogar lá avivamento e tal, e a gente, nossa, cara. Puxa a ficha toda. E aí, quando a gente vê para onde foi, a gente vê que muitos países ali, próximos, ali na Grã-Bretanha, leram esse livro. A gente vai ver, e aí a gente já vai entrar no País de Gales, né? E Gales, 1904, a gente está falando de Evan Roberts, assim como a Júlia falou. E, cara, sabe como é que começou, de fato, o avivamento de Gales? Foi de uma reunião de jovens. Um pastor, líder, ele perguntou assim, quem é Jesus para vocês? E, cara, fazia uma semana que uma menina tinha se convertido, aceitado Jesus e tal. E aí fazia uma semana. E ele perguntou, quem é Jesus pra vocês? Daí um foi falando, o outro também. Aí, cara, disse que essa menina se levantou e falou, eu amo Jesus. Ele mudou a minha vida. E ela falou só isso. E dizem que o ambiente inteiro mudou. E aí, cara, ali já começou a se perceber que algo estava acontecendo de diferente. E aí... Evan Roberts, ele era um cara muito zeloso e ele fazia seminário na época. Cara, ele era muito estudioso, enfim, falou, cara, eu vou fazer algo com o cara que Deus está me dando. E é bizarro, porque Deus tirou ele do seminário, porque ele precisava estar na rua. Então, assim, isso que a gente está falando de pregar na rua, começou com George Whitefield, a gente está falando de 1700 também. A fé ali começou, ele inspirou John Wesley a pregar nas ruas, e aí os caras começaram a fazer isso. Evan Roberts começou a fazer isso, depois a gente vai ver a Azusa. Ali que começou esse pregar nas ruas. E aí, cara, começou com as reuniões. Reuniões começaram a ser feitas. Cara, Evan Roberts, ele era carvoeiro. Ele trabalhava numa mina de carvão. E ele precisou começar a trabalhar lá muito cedo, porque o pai dele havia tido um problema físico que não ia conseguir trabalhar e, assim, naquela época precisava do homem para estar trabalhando. E aí, cara, ele começou a converter os caras na mina de carvão. Na mina de carvão. E aí começou isso, cara, e aí uma profunda devoção a Deus, uma profunda entrega, o povo orando, o povo se reunindo para orar. E aí o negócio explodiu, cara. Aí quando explodiu, isso que foi bizarro, cara. Evan Roberts, ele era conhecido como... o pregador silencioso.
Porque dizem, cara, que muitas vezes ele subia e ele não pregava nada. E, cara, o Espírito Santo vinha, cara, a presença de Deus tomava o lugar. E assim, a gente vai ver, né? A gente tá vendo aqui ao longo da história grandes avivalistas que são pessoas chaves, cara, tomadas por Deus. E que, cara, muitas vezes não pregavam 10 minutos. E o povo inteiro era... A população que não era inteira somente tocada. pelo que eles falavam, mas pelo que eles viviam, né? Porque o avivamento está muito mais fundado no fundamento que Jesus construiu dentro de mim do que aquilo que eu externo para fora, né? E, cara, isso é incrível, né? A vida do avivamento, a vivência do avivamento, que o avivamento ele significa estar vivo, né? Avivamento, ser avivado, estar vivo. E essa é realmente a vida do avivamento, transformação pessoal, cara. Não adianta, não há um avivamento se não houver transformação pessoal. Se não tiver esse trabalho de Jesus dentro de nós. Sim. E, cara, a partir disso começou a tocar a cidade toda, o país todo, né? Porque Gales, cara, é muito pequeno. E aí, cara, Evan Roberts foi começando a ser chamado por várias igrejas, cara, a ser o ministro da noite, enfim. Porque, cara, realmente o cara metia o louco e botava fogo na parada. Sim. Então, assim, ele ficou conhecido também como esse cara. E aí, cara, essa que é a parte que mais me toca quando a gente vai estudar Gales, que tocou a sociedade inteira. Cara, os cinemas fecharam, os teatros fecharam. Cara, ninguém ia para jogos de futebol. Os jogadores faltavam porque estavam na igreja. Cara, a gente não tem noção disso. Do que é viver isso, né? E, cara, as indústrias de bebidas faliram na época, né? Cara, os bares fecharam. Os bares fecharam. Cara, a gente naquela pode época dizer... eles viviam... o País de Gales, naquela época, ele estava afundado muito na promiscuidade, né? Então enfim, tinha muitas boates, né? Hoje a gente chama de boate, mas naquela época era um lugar de prostituição, né? E havia muito isso em País de Gales, né? E, cara, fechou todos. Todos fecharam. A gente pode dizer que é a primeira vez que a igreja venceu o mundo. Foi em Gales. Porque, cara, houve uma transformação bizarra na sociedade. E, cara, tocou mais de 100 mil pessoas, né? Mais de 100 mil pessoas foram... 100 mil pessoas foram tocadas. Acho que 100 mil pessoas foram convertidas, né? Convertidas. E considerando que País de Gales tem, em média, 100 mil moradores, né? Nossa, a cidade inteira cidade mesmo. inteira, cara. O país inteiro. O país inteiro. E, mano, pra gente continuar aqui só na linha do tempo, 1906, estoura Azusa. E o mais doido é que William Seymour, que foi o precursor do avivamento em Azusa, trocava cartas com Evan Roberts. Então, cara, a gente vai ler no livro História de Azusa, que contém pedaços das cartas, sabe? Permaneçam em oração de Evan Roberts. A gente aqui tá orando por vocês, que a gente crê que o avivamento também tá indo aí pra Azusa. E, cara, foi numa rua e começou com o quê? Os caras ligando pros bombeiros... Porque tinham visto uma casa pegando fogo. Pegando fogo, isso que foi várias vezes. Várias vezes, e os bombeiros chegavam lá. Não tinha nada. Assim, caramba, e às vezes diz que os bombeiros chegavam lá e ainda eram tomados eles eram batizados ali mesmo. E, nossa, isso é sensacional. A pessoa vai lá. Pô, isso é incrível. Tem uma foto que eu vi esses dias do lavamento da Rua Azusa, que nas paredes de fora ali do lugar onde eles faziam, eles deixavam todas as muletas assim. Caraca. Muletas, cadeiras de rodas. Oh. Cara, isso é incrível. Esse é realmente o poder de Deus. Essa é a consequência do avivamento. Era só eles chegarem na rua que tudo acontecia, né? Isso que é, como o João falou. Gente, é bizarro você pensar que várias pessoas ligavam, não, gente, tá pegando fogo. A pessoa chegava lá, gente, vocês estão me fazendo de trouxa? Não tá pegando fogo, não. E eles eram tomados pelo Espírito Santo. E era só você chegar naquele ambiente, só de você entrar ali, que tudo acontecia. Porque, como o João falou, é a transformação social. Começou ali, foi indo. E tocou pessoas que só estavam passando por ali, como quem não queria nada, né? Seguindo a sua vida. E no fim acabaram sendo tomados ali mesmo. E é legal porque, de certa forma, cada avivamento teve o seu toque específico. Tipo, o que Deus fez nesse tempo. Exatamente. Né? E a Azusa, cara, é conhecida tanto como cura, mas principalmente como falar em línguas. Falar em línguas. Porque a gente vai ver, né, ao longo da história, que foi a partir de Azusa que veio o pentecostalismo, né? Que daí, cara... Começaram as igrejas, e aí, infelizmente, era muito assim, se você não sente, você não tá recebendo de Deus, entende?
Só que, de qualquer forma, cara, ali começou, né, o falar em língua. A gente tem, né, até relatos mesmo de pessoas que falaram a língua de outros nativos que estavam lá, e assim a pessoa se converteu. Tipo assim, cara, então foi coisas muito bizarras, mas ao mesmo tempo foi muito incrível. E o que eu digo bizarro é demais. Assim. Porque, cara, é algo que a gente não espera, é algo que a gente não tá acostumado. Que não tá na dimensão da cabeça do ser humano, Que não é no nosso né? natural, né? Exatamente. Eu acho que, pô, continuação disso, né? Dessa linha do tempo, eu acho que tu ia falar... Mas, cara, Gunnar Wingren e o Daniel Berg, né? Eles foram pra Rua Azusa e eles tinham um chamado missionário pro Brasil, vieram e continuaram o pentecostalismo brasileiro, né? Que começou aqui no Brasil através da Assembleia de Deus. Então, cara, você vê que, se eu não me engano, foi John Wesley que fala da centelha, que nasce no fogo e que nasce no coração e ela se espalha por toda a nação, se espalha por todo mundo, o fogo de Deus. E, cara, é muito doido você ver que numa época que não havia um globalismo da maneira como há hoje, a gente não se conectava como se conecta hoje. E os avamentos, eles se conectavam da maneira deles, do jeito que Deus queria. Não é impossível isso acontecer sem que Deus tivesse. Porque quando o avamento acabava num lugar, começava no outro. Às vezes o avamento começava junto. Cara, isso acho que é o que mais, sabe, no meu coração, cara, isso queima demais no meu coração, o domínio do Espírito Santo no avivamento. Cara, e continuando, pra gente fechar a linha do tempo, a gente vai para o que alguns chamam de avivamento, outros não chamam de avivamento, mas que foi a renovação carismática. Porque o que aconteceu? Antes aí veio, né, as igrejas pentecostais que começaram a ser focadas nisso, né? Vamos criar a igreja então, que é para os que querem sentir, e vamos criar a igreja para os que não querem sentir, que acho que não é necessário. E o que aconteceu na renovação carismática? A gente está falando de 1960. A gente está falando de muitas igrejas tradicionais sendo tocadas. E não só tocadas, mas sendo trazidas à revelação e o entendimento bíblico de que aquilo não é uma demonização do Espírito Santo. E a partir disso a gente pode ver igrejas presbiterianas sendo renovadas, igrejas batistas sendo renovadas, igrejas menonitas sendo renovadas, igrejas metodistas sendo renovadas. Cara, a gente vê uma gama de igrejas sendo tocadas pelo Espírito Santo e houveram essa renovação. Então, cara, a gente estava comentando também, teve um fato específico que foi dos menonitas, cara. Cara, acho que foi ali por volta de 1960, 70, teve um acampamento de adolescentes. E, cara, sem ninguém pedir, eles começaram a levantar um clamor pela conversão dos pais. E aí, cara, eles começaram a orar pela conversão dos pais. E, cara, aquilo diz que mudou o ambiente. Mudou pelo clamor daqueles adolescentes. E aí, nisso, eles começam a falar em línguas. Sem saber nada. E aí, cara, primeiro os líderes ficaram espantados. Meu, o que é isso? E aí depois ficaram tipo assim, cara, isso aí não é de Deus. E aí, olha só que doido. Primeira coisa que a igreja fez, falou, cara, isso está errado. Mas ao mesmo tempo que ela falou, isso está errado, eles foram atrás para pesquisar e estudar o que as escrituras diziam sobre aquilo. E aí, cara, acontece isso e eles veem, cara, isso aqui realmente não é algo errado, porque as escrituras dizem. Então, olha só que doido, por isso que a gente chama de renovação, né? Porque, cara, foi a partir de algo completamente inesperado, não foi alguém que chegou lá e falou, ó, façam isso, mas o Espírito Santo tocou aquelas crianças e eles começaram a se mover nos dons. Então, ali houve essa renovação carismática. Sim. E, cara, o último avivamento que de fato a gente tem relatos é Toronto. A gente está falando de 1994. E o que aconteceu em Toronto? Uma igreja, que é a Airport Church, lá em Toronto, no Canadá, cara, eles receberam uma visitação de Deus. E, cara, começou a se espalhar. E começou a atrair gente do mundo inteiro. A gente tem relatos assim, de 4,5 milhões de pessoas que estiveram lá com eles durante o período que estava rolando esse avivamento. E, cara, esse foi principalmente conhecido como o avivamento do cair no espírito. Entendeu? E, cara, era bizarro, porque, tipo, tem bastante vídeo, tem bastante coisa hoje, porque 94 é mais próximo do que... Mais recente, né? 1750, né? Já tinha câmera. Né, eu tinha câmera e tal. E aí, cara, quando a gente vai olhar, assim, o que estava acontecendo, cara, a gente vê a visitação do Espírito.
pessoas sendo tocadas. Mike Bickle fez parte disso, Randy Clark fez parte disso, que depois criou o Global Awakening, né, que também viajou o mundo inteiro pregando o evangelho, ali que começou a transferência de unção, né, que a gente vê, cara, Dan Duke veio dali também. Pessoas foram extremamente tocadas ali naquele tempo, e que pessoas, cara, que a gente vê até hoje, por exemplo, Mike Bickle, Randy Clark, que a gente escuta até hoje, foram tocadas naquele tempo. Heidi Baker também, a mesma coisa, que depois foi lá, hoje é presidente do Iris Global, né, do Iris Global, né, que é um dos maiores movimentos de missão no mundo. Então, foi a partir de Toronto. Então, Toronto colocou uma chama ali, o Espírito Santo colocou uma chama no coração de todos aqueles ali que estavam em Toronto, e eles se espalharam pelo mundo inteiro pregando o evangelho. E agora a gente tem a esperança, né, de viver do isso. avivamento aqui na nossa nação. E é muito legal de ver que todas as pessoas que viveram esses avivamentos, esse último avivamento de Toronto, de Baker, todos esses caras aí, e essas mulheres também, eles apontaram muito para um avivamento que virá do Brasil. Sim. Um avivamento que virá do Brasil, o Brasil como celeiro de missionários, o celeiro para as nações. E eu quero que a gente fale um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre esse avivamento que a gente vai viver no Brasil, que não somente creio, mas eu tenho certeza que Deus quer fazer algo no Brasil. Eu vou falar um pouco então sobre isso, gente. Essa questão do avivamento no Brasil é algo que já é muito comentado por muitos, né? Que o Brasil é um celeiro de missionários, que o Brasil é um celeiro de avivalistas, né? De que muitas coisas vão começar aqui no Brasil para ir para fora. E uma das coisas também que eu gosto muito é do avivamento sustentável. Porque ele não é só aquele avivamento que começa e para ali, tipo, fica por pouco tempo. É um avivamento que ele prossegue e ele é de geração em geração. Eu até anotei aqui que uma das chaves para avivamento sustentável, digo assim, no Brasil, vamos dizer, né? Está em Provérbios 11:11, eu vou ler rapidinho, que fala que pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios ela é destruída. E uma das maiores dificuldades assim, que a gente tem no Brasil é de que todo mundo fala mal do Brasil. O Brasil é corrupto, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, sendo que não, a gente tem que profetizar pelo Brasil. Porque se nós queremos um avivamento verdadeiro aqui, nós precisamos parar de falar mal, porque falar mal não adianta nada. Né? Exatamente. Falar mal não vai mudar em nada, a gente dá só opinião ruim, não muda nada. A gente tem que dar uma solução para isso. E a solução é Jesus, a solução é esse fogo do avivamento que está na gente, que começa nos mais jovens, e isso vai fluindo, né? E também eu anotei outra coisa, de que nós temos que ter os olhos de fé pelos benefícios dos justos, porque Jesus fala que nós fomos justificados. Então nós somos essas pessoas, nós temos o poder e a autoridade de falar, a gente só tem que ter essa consciência de autoridade e de responsabilidade para fazer as coisas acontecerem aqui, para trazer o céu na terra mesmo, como Jesus fala. E acho que isso é o que mais influencia a sociedade, porque todo mundo fala assim, nossa, você chega em alguém, você vai falar sobre o Brasil, é só coisa ruim. Mas você, como cristão, acho que o nosso papel como cristão é chegar e falar coisas boas. Nem que seja por profetizar mesmo, né? Mas assim, falar coisas boas, porque é a nossa casa. É onde tudo vai acontecer, onde as coisas vão começar a acontecer mesmo. Acho que uma falha nossa como nação brasileira é que às vezes a gente aponta muito problema, mas sem apontar a solução. É como uma pessoa vai no médico, por exemplo, eu tenho uma doença, eu vou no médico, o médico olha para mim e fala, Matheus, você tem uma doença grave e o diagnóstico é esse. Ele fica olhando pra minha cara e não fala mais nada. E é isso, pode ir embora. E aí, mas não tem a solução? E aí, o que a gente vai fazer? Qual vai ser o tratamento? E muitas vezes a gente tem feito isso. A gente aponta os problemas da nossa nação, a gente aponta os problemas da nossa geração, a gente aponta tudo. Mas a gente acaba não apontando a solução. A gente não acaba apontando a solução. E como a Júlia falou, eu acredito que nesses últimos tempos, Deus ele não somente quer derramar o avivamento, derramar a presença dele, mas ele quer derramar uma consciência da presença dele. Sim. Ele quer derramar uma consciência da presença dele sobre nós. Cara, isso é incrível, assim, eu fico até emocionado de falar sobre isso. Porque, cara, não tem como você viver um cristianismo se você não ansiar por um avivamento.
Não tem como você viver não tem como você ser um cristão se você não tem um anseio por avivamento. Se você não tem um anseio por avivamento no seu coração, cara, eu sinto lhe dizer que tem alguma coisa errada com você, cara. Nós precisamos ansiar por um avivamento. E é um dos pontos que eu quero entrar agora, é nessa questão do anseio por um avivamento. Toda essa história, toda essa linha do tempo, tudo isso que aconteceu na história, ela causou algo em nós, foi algo que construiu em nós. E algo que o Espírito Santo tem falado muito comigo nesses últimos dias Mateus, vocês têm andado no chão que as pessoas que passaram por vocês construíram. As pessoas construíram isso que vocês estão vivendo hoje, as pessoas construíram em oração. E ao mesmo tempo que me alegrou de eu saber isso, me assustou quando o Espírito Santo me disse, Mateus, o que a tua próxima geração vai viver pelo que você está construindo? Cara, eu gosto muito disso porque nos traz um senso de responsabilidade, né? É assim, eu me coloco, cara, o que eu preciso fazer? E como a gente falou, não tem como a gente gerar avivamento. Mas uma coisa eu acredito, cara, tem como a gente provocar o coração de Deus. Exatamente. Isso tem como. E o cara, acho que durante todos esses avivamentos que a gente pontuou aqui, cara, ao longo da história, eles têm muitas coisas em comum. Que é o quê? Cara, um forte anseio por Deus. Que a gente está falando que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, mas não diz que o amor de todos se esfriará. Então, quem serão aqueles que estarão em chamas, né, nos últimos dias? Então, um forte anseio por Deus, uma forte devoção pela palavra de Deus. Isso marca também. Cara, volta às Escrituras. Uma forte intercessão. Cara, eu vejo Deus levantando intercessores, seja pela nação, seja pelo mundo, mas, cara, levantando intercessores. A gente viu Alcance Jovem passado, que o Rafa falou, que Deus estava convocando gente para a guerra antes da colheita. Exatamente. Então, cara, e quem serão aqueles que estarão dispostos a ir para a guerra, né? E guerrear em oração? Outra coisa, a gente está falando de, primeiro, fome por Deus, devoção pela palavra, uma forte intercessão, cara, e algo que mexe demais comigo, que a gente vai olhar ao longo da história e, cara, talvez seja o que mais mexe comigo é a pureza. Santidade. Cara, homens e mulheres puros, exatamente, santos diante de Deus. Não aquelas pessoas sem pecado, mas, cara, que olharam para si mesmos e falaram assim, eu preciso mais de Deus porque eu sou miserável. Sabe? O apóstolo Paulo falava assim, miserável homem que sou. E assim, cara, foi o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Então, se você tá achando que você é alguém, sinto te dizer que não. Cara, e isso entra muito na questão que eu até comentei com a galera da minha célula na quinta-feira, que a vontade de Satanás, a vontade do diabo, na verdade, não é que a gente peque. O objetivo de Satanás não é o pecado em si, mas é o afastamento que o pecado traz de nós com Deus. E entra muito nessa questão da dependência, da pureza. Porque se a gente pode pecar, e não digo no sentido de eu peco porque eu estou querendo pecar, mas um pecado que talvez você vive, mas se você tem realmente um arrependimento, saiba que Deus tem misericórdia para você. Sim. Se realmente nasce dentro de você um arrependimento. É um novo nascimento, né? Um novo nascimento. Tanto o novo nascimento das ideias, né, de como nós podemos nos aproximar dele, mas também o novo nascimento de uma nova vida, não sem pecados, mas seria muito bom, mas assim, uma nova vida com Jesus, uma intimidade maior, porque eu acredito que esse novo nascimento, ele traz essa vontade de estar perto, essa vontade, esse anseio de querer se aproximar. E também aumenta a nossa fé, aumenta a nossa ousadia, andando com Jesus, andando nessa intimidade, aumenta a nossa fé. O novo nascimento a gente consegue ver em João, que eu anotei aqui, e em Atos também a gente consegue ver isso. Porque é quando começa essa transformação, a gente precisa nascer de novo, precisa nascer com Cristo. Né? Exatamente. Nascer com Cristo e de Cristo, né? A fim de que nós nos pareçamos com Cristo. Exatamente. Eu acho muito interessantíssimo que o pastor Luciano Subirá, ele faz ele fala muito sobre isso, né? Sobre a questão desse processo de a vida cristã não ser uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. Então ele fala muito sobre a santificação inicial, a progressiva e a final. Então a gente precisa entender isso.
Que a gente vai viver uma vida que talvez a gente vai errar. Não talvez, cara. Tenho certeza absoluta que a gente vai errar. Melhor aceitar antes, né? Melhor aceitar antes, né? Do que a gente ficar... Não posso errar. Mas no seu coração você tem que ter certeza de que você tá fazendo o seu máximo para que você possa viver em obediência. Cara, Deus não quer muita coisa nossa. Ele só quer o nosso tudo. Só Ele não quer muita coisa, ele só quer o nosso tudo. E algo muito legal que o João falou foi sobre fome e sede de Deus. Quero compartilhar com vocês uma visão que o Espírito Santo me deu nesses últimos dias em que eu estava orando. Até comentei com vocês na célula, né? Comentei com o João na célula, a galera da célula lá. Eu estava orando, o Espírito Santo me levou numa visão. E nessa visão eu estava com muita fome e muita sede nessa visão. Muita fome e muita sede mesmo. E não é o meu normal do dia a dia, que eu tenho fome e muita sede também. E comida também. Mas era uma fome e uma sede que eu nunca tinha sentido. E do nada, alguém pegou na minha mão e me levou uma sala inteira branca. E eu sentei e eu estava esperando para algo que eu não fazia ideia do que era. E do nada abriu uma porta. E nessa porta chegou um homem e trouxe um carrinho desses de restaurante, assim, que a galera leva comida na mesa. E esse carrinho estava cheio de comida. E eu olhei para aquilo e, cara, uma animação veio no meu coração de, cara, eu não vou morrer, porque agora eu vou comer... Que era nesse ponto, nesse limiar de, cara, eu tô com tanta fome e sede que eu vou morrer de fome e sede. E eu olhei para aquilo, era comida e eu fiquei muito animado. Só que quando eu cheguei mais perto, eu vi que a comida tava toda suja, toda estragada. A comida até um pouco cheirava mal, assim. Mas aquilo não tirou nem um pouco a minha animação. Eu tava com tanta fome, com tanta sede, que aquilo não tirou a minha animação. E eu comi. Comi e tal, me saciei. E eu sentei. Mais ou menos ali um tempo passou, pouco tempo passou e a porta abriu de volta. E era um outro homem, só que totalmente diferente do primeiro. Ele estava com uma roupa totalmente branca, totalmente limpa. Ele trouxe um carrinho de restaurante que brilhava muito. Carrinho desses de prata, assim, de restaurante de rico. E eu olhei para aquilo e eu cheguei perto de volta e era comida. Só que eram as melhores comidas que, cara, não imaginei ver pessoalmente as comidas, assim, de tão boas que eram. Ele olhou para mim e falou assim, Mateus, essa comida eu preparei para você, são as melhores comidas que eu tenho, que a gente tem. Só que aquilo não me causou fome, me causou dúvida, porque eu já estava saciado. E nessa hora ele olhou para mim, para minha dúvida, virou as costas e foi embora. E acabou a visão que o Espírito Santo me disse, ele me disse algo, ele falou, Mateus, a ansiedade de vocês faz com que vocês comam o que vem primeiro, do que esperar o que vem melhor, pelo melhor de Deus. Talvez a gente tenha sentado às mesas dos prazeres aqui da terra, a gente tem, cara, tudo a gente chama de avivamento. A gente sentiu um arrepio ali, avivamento. A gente viu um mover de Deus em uma igreja, avivamento. A gente viu algo, avivamento. E a gente tem se saciado com essas coisas. E o Espírito Santo falou assim para mim, Mateus, vocês já experimentaram um toque de Deus. Mas esse avivamento não vai ser marcado por um toque, mas vai ser marcado pelo que Hebreus fala, um fogo possuidor de Deus. Eu tenho orado para que Deus não nos toque mais, mas para que Deus nos possua. Porque daí a gente entra no lugar da responsabilidade. Que acho que já caminhando para a gente encerrar, vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Querem compartilhar algo? Cara, a gente caminha para o final. Eu acho que só trazendo um pouquinho mais de clareza sobre o que a gente espera, né? Que a gente está falando aqui, cara, a gente deve ansiar por um avivamento, só que ao mesmo tempo isso está atrelado à volta de Jesus, né? Exatamente. Então, cara, eu quero ler rapidinho aqui o que Joel 2 diz, que é o chamado arrependimento. Começa assim. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se. E ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre
o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor, não faça a tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer pelos povos, onde está o Deus deles? E aí a resposta do Senhor. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade de seu povo. Ele respondeu, estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-lo plenamente. E aí ele vai até que não tenham medo, ele encoraja o povo. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então, cara, a gente olha para isso e a gente não deve pensar, cara, tô com medo do que vai acontecer. Mas a gente tem que estar com esperança no nosso coração pelo que a gente vai viver. E, cara, a gente crê em um último avivamento, que é esse avivamento de Joel 2, que a gente vai viver esse avivamento pelo alinhar dos tempos, enfim. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas ao mesmo tempo a gente deve fomentar esse avivamento, não só pelo mover de Deus, mas é que, cara, já pensou as pessoas serem tocadas e, assim, irem correndo se arrepender, sem precisar que alguém os guie em oração, cara. Sem você falar assim, eu quero te convidar a você vir, se você quer entregar sua vida para Jesus. Sem isso, e as pessoas vêm correndo, sem precisar falar isso, cara. É o papel inverso, as pessoas estão pedindo pra gente, ensina-me a viver uma vida santa, ensina-me a viver uma vida de completa devoção ao Senhor, de entrega completa, assim como o Mateus falou e Evan Roberts falou a mesma coisa, falou assim, cara, ele falou, nas orações dele, ele falou assim, Deus, consuma-me, consuma-me, até que não sobre nada de mim mesmo, e aí a gente vai ver um grande avivamento. Cara, isso é incrível. Só para complementar essa questão do avivamento, porque a palavra avivar, ela é você trazer vida às pessoas, né? Você trazer vida ao que tá frio, como o João falou, ao que tá morto, ao que tá morno. E Mateus 14:14 fala assim, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Eu acho que o maior ensinamento que a gente tem é de compaixão, é de amor pelos outros. Mas, assim, eu vejo que também pelos perdidos, pra mim, acho que o amor pelos perdidos seria o principal deles. Porque não adianta a gente ter esse desejo de transformação, esse desejo de avivamento, esse desejo de um culto de poder e não amar os nossos irmãos perdidos, Sim. Os nossos irmãos perdidos dentro da igreja. Porque o nosso amor, ele traz transformação. Só que também não é só o desejo disso que vai trazer. A gente precisa amar eles com todo o nosso coração. Assim, porque essa questão da compaixão, Jesus mesmo fala do amor diversas vezes na Bíblia. Então, o amor, acho que assim, é o principal. A gente até estava comentando com o Mateus, que você pode chegar em alguém, pode falar de Jesus para essa pessoa, ela pode não aceitar Jesus, mas o principal de tudo é ela ter sido amada por você. Ela ter sentido o amor de Jesus por ela ali naquele momento. Porque a semente foi lançada, a semente foi gerada no coração dela. Assim, eu vejo que também é um avivamento. A gente gera isso nas pessoas, essa vontade de estar perto, de querer reviver o que está morto dentro dela, o que está morno, o que está frio. E ver que realmente tem algo novo para ela, né? Que daí a gente entra de novo no novo nascimento. Que daí é todo aquele negócio de aí novo. Aí volta dentro de um ciclo, né? E, cara, essa é uma marca do avivamento. Amor às almas. Com certeza. Essa é uma marca do avivamento, amor aos perdidos. Eu creio que Deus está colocando isso em algumas pessoas. Por que algumas pessoas, Mateus? O objetivo de Deus não é que todo mundo tenha isso? Sim. Mas não é o objetivo de todo mundo viver isso. E algo que o Espírito Santo fala muito no meu coração é como aconteceu com Isaías. Deus deu uma visão para ele, deu uma consciência para ele daquilo que ele queria fazer. Só que foi Isaías que falou isso aqui. Envia-me a mim. E uma pergunta que eu tenho me feito para minha célula, tenho feito para todo mundo que tem perto de mim, é, cara, se Deus descer com avivamento aqui agora, se a gente nessa mesa, Deus descer com avivamento aqui agora, ele encontraria homens e mulheres responsáveis?
Ele encontraria homens e mulheres responsáveis? Você que está em casa, você que está escutando, será que ele encontraria na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia, homens e mulheres responsáveis por avivamento? Que cuidem com zelo santo. Nosso Deus é um Deus zeloso. Que cuidam com um zelo santo daquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que Deus derramou sobre a nação. E, cara, tudo isso que a gente falou tem a ver com uma coisa: responsabilidade. Esse último avivamento é um avivamento de restaurar fundamentos e preparar o caminho para a volta do rei. Nós temos esse encargo. Falei para minha célula quinta-feira passada, Deus, ele nos tirou, Jesus, quando ele morreu na cruz, ele nos tirou o peso da culpa, mas ele nos deu o encargo da responsabilidade. A gente nunca faz uma pergunta para Deus, a gente sempre responde ele, porque a primeira pergunta foi Jesus morrendo na cruz, dizendo: e aí? O que vocês vão fazer da cruz? O que vocês vão fazer da cruz, cara? E algo que tem queimado no meu coração é que se um dia a gente chegar no juízo final, a gente chegar de frente com Jesus, ele olhar pra gente e falar assim: a minha cruz pra você foi em vão. Será que eu morri de graça pra vocês? Não de graça, mas de graça gratuita pra vocês? Porque vocês não usufruíram da cruz? E isso tem queimado no meu coração em relação à responsabilidade. Avivamento não virá sobre meninos. Deus, ele cuida de meninos, Deus, ele fala com meninos, Deus se move em meninos, mas ele só tem responsabilidade, só dá encargo para homens. Homens, eu digo homens e mulheres. E isso tem a ver com responsabilidade. Deus está derramando uma responsabilidade sobre nós. Deus está derramando um encargo de responsabilidade sobre nós, sobre a nação brasileira, sobre nós jovens. Nós precisamos entender o nosso encargo de responsabilidade. A gente não está mais no momento de brincadeira, a gente está chegando na hora crucial do filme, na hora da ação. Deus vai derramar um avivamento sobre o Brasil. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: será que eu vou estar vendo de longe? Será que eu vou estar incluído? Ou será que eu vou estar fazendo muito parte disso e vou estar estabelecendo isso? Aquilo que Jesus quer que a gente faça. Não tem como a gente falar de avivamento, eu quero caminhar para o final, não tem como a gente falar de avivamento se a gente não fizer uma convocação. O avivamento tem a ver com uma convocação de Deus. O avivamento tem a ver com uma convocação de responsabilidade. Eu quero fazer um chamado para você que está em casa, para você que está assistindo, para você que está nos escutando. Talvez isso tocou no seu coração, talvez o avivamento tenha tocado na sua vida, no seu coração, no seu dia a dia. Isso tem tocado nos seus momentos de oração. Quero que agora, onde você estiver, você feche os seus olhos. Se você está escutando, se você está no carro, se você está no trabalho, enfim, procure um lugar que você consiga fazer isso, feche os seus olhos, que a gente quer orar agora. Não tem como a gente falar de avivamento sem oração e sem responsabilidade. A gente vai encerrar esse podcast da melhor maneira, na ação. E eu quero orar para que Deus nos dê essa consciência de responsabilidade, para que Deus derrame sobre nós um avivamento, um genuíno avivamento, para que a gente tenha fogo, para que a gente tenha luz na nossa mente e fogo no nosso coração. Amém. Para que a gente carregue avivamento para a nação brasileira e para o mundo. O avivamento não é algo franqueado do Brasil. O avivamento é de Deus e ele derrama em quem ele quiser. Bora. Você está em casa hoje, feche seus olhos, está nos escutando, feche seus olhos, nós queremos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por um toque de avivamento. Sim, Deus. Nós oramos não somente por um toque, Pai, mas nós oramos para que o Senhor nos possua. Nós oramos para que cada pessoa que estiver em casa, para cada pessoa que estiver ouvindo, seja possuída, seja tocada agora pelo fogo de avivamento. Pai, nós oramos por cura, nós oramos por poder de Deus, mas principalmente nós oramos por transformação pessoal. Algo que não vem de nós, algo que não pode ser produzido por nós, mas é produzido pelo próprio Espírito dentro de nós. Pai, nós oramos por esse fogo de avivamento. Que ele toque cada casa, que ele toque cada vida. Pai, nos ensina a ter responsabilidade. Pai, que nós possamos sair desse lugar de meninos e entrar nesse lugar de homens responsáveis, homens de avivamento, homens e mulheres de avivamento, Pai.
nos ensina a cuidar com zelo santo daquilo que o Senhor nos deu. Sim, Deus. Nós oramos por um toque de avivamento, nós oramos por uma chama que varra, meu Pai, todo o Brasil, que varra toda a nação e que, meu Pai, resulte num grande ganho de almas, a fim de que o Senhor volte. O nosso objetivo é que nos tornemos à medida do Senhor. Sim, Pai. Nós te agradecemos por isso, porque nós cremos que o Senhor já fez. E nós oramos como o Evan Roberts orou. Nos possua. Nos tome por inteiro. Nós oramos no nome de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você participou desse podcast e você sentiu algo de Deus, se Deus está te chamando para isso, interceda para o avivamento que a gente vai viver. Interceda talvez pela sua igreja, pela sua célula. Que Deus possa derramar um avivamento sobre a sua casa, sobre a sua vida e que nós possamos viver juntos esse grande e último avivamento. Eu quero encerrar lendo uma frase de Leonard Ravenhill, o ícone, né? Eita. O ícone do Por que Tarde do Pleno Avivamento. E eu quero ler e encerrar. Leonard Ravenhill dizia: 5 minutos dentro da eternidade, eu creio que cada um de nós desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, suado mais, agoniado mais e chorado mais. Esse é o genuíno avivamento. Muito obrigado por você participar dessa nossa mesa. Muito obrigado por você estar aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E até mais.